Boa noite a todos! Estamos iniciando mais uma transmissão com a graça de Deus e em nome de Jesus, aqui no canal O Caminho Estreito. Tema de hoje: enfrentando Sanbalate e Tobias em nossas vidas. O que fazer para que possamos vencer? Então nós separamos aqui alguns trechos para entender como que nós fazemos para enfrentar essas grandes dificuldades que aparecem no meio do caminho para nos desviar, para nos desanimar, para tirar o nosso foco. E no livro de Neemias tem muito esta lição, porque Neemias, ele coloca no coração de fazer uma grande obra em prol do povo de Deus, para o reino de Deus. Claro, contando com a ajuda, com o auxílio do Eterno. E ele pede para Deus abençoar ele nessa jornada, dar condições. E Deus atende a oração dele. Deus atende, ele se humilha diante de Deus, pede perdão pelos próprios pecados, pelos pecados do povo que tinha ficado naquela terra um tanto quanto devastada. Porém, mesmo assim, mesmo ele sendo um homem justo, bem intencionado, e mesmo Deus estando com ele, isso não impede que apareçam pessoas ou situações em nossos caminhos para tentar nos desviar, para tentar tirar o nosso foco, para tentar fazer com que nós desanimemos. Então, irmãos, essa é a primeira lição. O fato de você estar andando nos caminhos, fazendo a vontade do Criador, se esforçando para guardar os mandamentos, seguindo os passos do Messias, o fato de você estar neste caminho e tendo uma vida de oração, buscando a Deus de dia, de noite, fazendo jejum, mesmo assim, irmãos, dificuldades aparecerão, pedras no meio do caminho, pessoas para tirar o foco, zombadores e escarnecedores. Mas eles não prevalecerão se você se manter forte, se você se manter focado nas coisas de Deus. Então, essas coisas vão aparecer para atrapalhar, mesmo que você estiver andando em retidão, mesmo que você estiver andando em santidade, porém essas coisas, elas não vão prevalecer, elas não vão conseguir te derrubar. Ou seja, eles só vão conseguir, o mal só vai conseguir atingir o seu objetivo se você permitir, se você desanimar, se você baixar a guarda. Por isso que eu falo, não desanimem, sejam fortes, sejam corajosos, prossigam mesmo mediante as dificuldades, porque vale a pena. Como eu vou falar sobre como a base da lição está no livro de Neemias, eu fiz uma linha do tempo, digamos assim, partindo do início do exílio, da diáspora, até o final aí da época de Neemias, digamos assim. Então vamos escrever aqui que isso seria uma linha do tempo. Eu fiz isso hoje rapidamente, mas já dá para a gente ter uma certa compreensão. Então, por volta de 608 a.C., a primeira deportação teve início. Os primeiros exilados foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Depois, anos mais tarde, em 598 a.C., porque como é antes de Cristo, o ano vai regredindo. Então, ao contrário, tá? Quanto menor o ano, mais próximo da nossa era. Então, em 598 a.C., teve a primeira grande deportação. Jerusalém é sitiada e o rei Joaquim de Judá rende-se voluntariamente. O templo de Jerusalém é parcialmente saqueado e uma grande parte da nobreza, os oficiais militares, artífices, inclusive o rei, são levados para o exílio em Babilônia. Zedequias, tio do rei Joaquim, é nomeado por Nabucodonosor II como rei vassalo. O que significa rei vassalo? É um rei que tem que obedecer às ordens de alguém superior. Então, embora ele fosse rei de Judá, ele tinha que obedecer às ordens de Nabucodonosor, pagar tributos para Nabucodonosor. Depois, em 587 a.C., ocorre nova rebelião no reino de Judá. E com isso, a terceira deportação e a consequente destruição de Jerusalém e seu templo. Como Judá não quis obedecer em tudo
a Nabucodonosor. Então teve uma terceira deportação e nesse momento teve uma destruição mais assim, eles sofreram um revés pior, mais grave, inclusive com a destruição do templo. Depois, passado o tempo, entre 538 a 537 a.C., é o fim do período de cativeiro na Babilônia, no primeiro ano do reinado de Ciro II, ou Ciro o Grande, porque o rei Ciro ele conquistou a Babilônia em 538 a.C. Em consequência do decreto de Ciro, os judeus exilados foram autorizados a regressar à terra de Judá, em particular a Jerusalém, para a reconstrução do templo. Então, a partir desta data, 537 a.C., em torno de 40 mil exilados retornaram para Judá com Zorobabel e Jesuá. O altar do templo ele é reconstruído neste ano, 537. 536 a.C., lançada a fundação do templo. 536 a 520, os judeus sofrem oposição na reconstrução. 522 a 486, o rei Dário I reina sobre a Pérsia. Depois o templo é terminado e consagrado. Assuero reina sobre a Pérsia. Esther e Mordecai servem na corte de Assuero. Isso entre 484 a 465 a.C. Então aqui nós já estamos naquela narrativa do livro de Esther. Esther, o seu tio Mordecai, o rei Assuero. Mais pra frente, Artaxerxes I reina na Pérsia. Em 458 a.C., os judeus voltam para Jerusalém sob a liderança de Esdras. E em 545, os judeus voltam para Jerusalém sob a liderança de Neemias. E no mesmo ano de 445, agora a gente está se situando. Então, em 445 a.C., os muros de Jerusalém são reconstruídos. Ok? Então aqui eu já consegui situar vocês desde o início lá da primeira deportação em 608 a.C. até a reconstrução dos muros por Neemias em 445 a.C. Se você pegar 608 menos 445, 163 anos desde a primeira invasão babilônica. Tanto que os 70 anos de exílio terminaram aqui, quando o rei Ciro chegou. Então você pega 608, primeira deportação, menos 538, dá certinho os 70 anos. A partir daqui, o rei Ciro já deixou eles voltarem. Quem quisesse podia voltar para Jerusalém. Primeiro eles voltaram e reconstruíram o templo, só que a cidade estava com muito entulho, estava feia a cidade, não tinha muros, portas, era uma cidade totalmente desprotegida. E Neemias, ele fica sabendo disso, ele fica sabendo da situação triste dos judeus. E tem uma coisa importante que nós temos que entender, que esta obra, ela era fundamental, meus irmãos, porque se nós pensarmos, Neemias, ele deu importante contribuição para o avanço rumo à plenitude do tempo, quando Cristo viria. Então esse muro foi construído mais ou menos 445 anos antes do nascimento de Jesus. E para que Cristo cumprisse toda a sua justiça, certas coisas elas tinham que estar preparadas. Eles não podiam estar Jerusalém não podia estar num estado de calamidade total. O Messias ele tinha que nascer em uma comunidade judaica que cumprisse as leis cerimoniais. Nessa época eles não estavam mais cumprindo as leis, eles estavam casando com mulheres estrangeiras, eles não estavam guardando nem o sábado. E não podia ficar assim. Então nós vamos ver que essa obra de Neemias, ele fez, na verdade, uma grande obra espiritual. Só que essa metade do livro não vai ser a nossa análise hoje. A gente só vai analisar a primeira parte. Mas a principal obra de Neemias não foi a obra física de reconstrução do muro, que foi importante sim, mas depois ele trouxe a reforma espiritual. Eles voltaram a seguir os mandamentos de Deus. Então, o Messias ele tinha que nascer em uma comunidade judaica que cumprisse as leis cerimoniais. Tinha que haver uma clara distinção entre os gentios e os judeus para que houvesse uma identificação correta e inequívoca do Messias. Pois, como vemos em João 4:22, a salvação vem dos judeus, na pessoa do descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó e
gerações de Davi, certo? Nessa época estava muito misturado. Você tinha Samaria que não tinha judeu mais, no norte. E Judá no sul também estava uma bagunça. Não tinha essa distinção. E Jesus fala que ele veio primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês estão conseguindo entender a importância desses livros, desses acontecimentos, Esdras, Neemias? Então, para que tudo isso acontecesse, tinha de haver uma comunidade judaica com os mecanismos adequados para excluir a influência gentílica. Ou seja, em resumo, tinha de haver um Israel para que houvesse Cristo. A obra de Neemias em construir aquela cidade e sua exigência de pureza na adoração foram componentes fundamentais para a vinda de nosso Salvador, o Senhor Jesus. Então, tudo isso que eu fiz, irmãos, foi uma introdução, uma contextualização. Deixa eu ver aqui, irmã Maria Carmen. Perguntas que nos vêm imediatamente quando temos diante de nós um projeto de grande envergadura. Somos capazes? Estamos autorizados? Temos a aprovação de Deus? Podemos dispor de todo o tempo? Perfeito essas perguntas. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Exatamente, né? Nós somos capazes? Estamos autorizados por alguém superior? Temos a aprovação de Deus, que é o mais importante. Podemos dispor do tempo e dos recursos. Vale a pena o esforço despendido? Justamente, irmã. É isso que nós vamos entender. Esses capítulos são curtinhos. O capítulo 1 tem 11 versos. Vale a pena a gente ler. Ainda mais que a gente vai parar no 6. E nós não vamos ler tudo, né? Nós vamos ler alguns trechos até o 6. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. O que acontece? Vai chegar uma notícia muito triste para Neemias. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Aqui, meus irmãos, Neemias, ele está tipificando o amor de Jesus pela igreja. Neemias, o amor que Neemias está demonstrando pelo povo judeu, ele ilustra o amor que Cristo tem pela igreja. É claro que o amor de Cristo é superior, é mais puro, é mais intenso, mas é uma ilustração. Então, quando ele ouviu sobre o sofrimento e a humilhação do povo judeu, que estava morando em Jerusalém, em Judá, ele ficou profundamente triste, se lamentou, ele jejuou, ele orou a Deus. E Jesus também. Jesus chegou a chorar a ver a situação. Tem um versículo, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou em João capítulo 11. Jesus ficou muito triste também em ver a situação do povo de Israel, dos judeus, a incredulidade, a decadência espiritual, aquele episódio da figueira sem frutos, né? A figueira só tinha folhagens, representando Israel, não estava produzindo frutos. Então, o amor de Neemias pelo povo é comparável ao amor de Jesus pela igreja. Por isso que ele passou dias lamentando, jejuando e orando a Deus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. E ele faz uma oração muito bonita, pedindo perdão pelos pecados de Israel, pelos seus próprios pecados. Ele fala: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes a teu servo Moisés. Aí Neemias pede para Deus lembrar da promessa dele. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, teu povo, tu os resgataste com teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo
e a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Algumas versões falam que ele era eunuco no palácio do rei. Na Septuaginta, se eu não me engano, tá como que ele era eunuco lá no palácio do rei. Mas tudo bem, ele também exercia as funções de copeiro. E aí tem aquele episódio que ele vai servir o vinho pro rei. O rei vê que ele tá muito triste, pergunta o que tá acontecendo. Ele fala que a cidade dos seus antepassados, onde estão sepultados os seus pais, está em ruínas. E aí o rei pergunta, o que você gostaria de pedir? Então eu orei ao Deus dos céus. Nós vemos, irmãos, esta é uma lição importante, que Neemias, ele era um homem de oração. Nós vemos ele orando no capítulo 1, ele orando no capítulo 2, ele orando no capítulo 4. Nós temos que imitar Neemias, ele era um homem de muita oração. Quando o rei falou o que você gostaria de pedir, primeiro ele orou a Deus e depois ele pediu para que o rei pudesse deixá-lo ir à cidade de Judá, para que pudesse reconstruí-la. Olha que impressionante. Ele era um copeiro no palácio real, Império Persa. Ele acreditava que ele poderia reconstruir a cidade com a ajuda de Deus. Que aquela obra, embora fosse uma obra muito grande, Deus estando com ele, ele poderia realizar aquilo. Então o que ele fez? Ele aproveitou a oportunidade de sempre estar próximo ao rei, muito embora o cargo dele fosse um cargo, digamos assim, pequeno, de pouca importância. Às vezes a gente acha, essa é uma lição importante, tá? Às vezes nós pensamos que nós somos muito pequenos perante a obra de Deus. Mas ainda que nós sejamos gotas em um grande oceano, isso não tem que nos impedir de estar atuando. E Neemias, ele enxergou dessa forma. Ele não perdeu a oportunidade. Ele recebeu a notícia de que o povo estava sofrendo, estava sendo humilhado. Ele colocou no coração dele de fazer algo, ele recorreu a Deus, ele envolveu a Deus, é óbvio, né? Nesse projeto que sozinho ele não teria condições de fazer, de modo que Deus foi abrindo os caminhos. Nós temos que entender que nós não somos, irmãos, pequenos demais, nós não somos insignificantes demais a ponto de não podermos trabalhar na obra de Deus. Veja bem, ele não era um conselheiro do rei. Daniel era. Daniel, ele tinha a função de ser um dos homens mais importantes da corte. Daniel foi conselheiro direto dos reis, chegou a ser um dos homens mais importantes do palácio. José chegou a ser governador do Egito, segundo nome. José fez grandes coisas como segundo nome. Daniel fez grandes coisas como conselheiro. Mas Neemias era apenas um copeiro. Ele era apenas um eunuco. E ele fez coisas talvez ainda maiores. Por quê? Porque ele colocou a sua confiança em Deus. Ele não enxergou as limitações. Esta é uma lição que nós temos que sair com ela gravada na nossa mente. Nós não podemos focar nas limitações. Nós temos que focar na obra, naquilo que nós podemos fazer, claro que com a concordância e com a bênção do Senhor. A Bíblia diz que tudo que nós pedimos que esteja de acordo com a vontade de Deus, na primeira carta de João, a Bíblia fala isso. Se nós pedirmos qualquer coisa que esteja alinhado com a vontade de Deus, nos será concedido. E foi o que Neemias fez. Mesmo tendo uma posição, digamos assim, inferior no palácio, ele conseguiu o favor do rei mediante as suas orações que foram atendidas pelo Eterno. O rei perguntou, com a rainha sentada a seu lado, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E ele ainda pediu cartas aos governadores do Trans-Eufrates para que ele pudesse passar até chegar a Judá. E também cartas para Asaf, guarda da floresta, para que fosse fornecida madeira para as vigas das portas da cidadela, do muro da cidade, da residência que ele iria ocupar. E ele fala, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Então,
o fator determinante, irmãos, é se Deus está conosco, é se Deus está nos nossos projetos. Na verdade, se o nosso projeto é projeto de Deus. Não importa que ele era servo de um rei estrangeiro e uma terra distante. Não importa que ele era um eunuco num palácio pagão. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Deus move os corações. Com isso, fui aos governadores do Transeufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. E aqui começam os problemas. Então, a princípio, as coisas estavam dando certo para ele, porque Deus estava com ele. Mas aquilo que eu estava falando no começo da live, o fato de Deus estar conosco não quer dizer que as dificuldades não vão se apresentar. Mesmo Deus aprovando aquilo, essas aflições, esses obstáculos, eles fatalmente aparecerão no nosso caminho. Porque tem a nossa parte, tem a questão do nosso esforço, da nossa responsabilidade. Deus, ele fornece os meios. Deus forneceu os meios. Ele conseguiu autorização do rei para ir até Judá, para atravessar as terras, cartas para que fossem fornecido material para as construções. Foi acompanhado de uma escolta do exército de cavaleiros, ou seja, os meios estavam com ele. Porém, o que vai acontecer? Verso 10. Sanbalate, o honorita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Ou seja, esses líderes aqui, Sanbalate, ele era governador de Samaria, e Tobias, ele era um oficial amonita, eles tinham raiva, eles tinham inveja dos judeus. E eles ficaram muito irritados, porque tinha alguém que estava interessado no bem dos israelitas. De modo que eles fariam de tudo para perseguir essas pessoas. A mesma coisa, irmãos, que acontece com a igreja. A mesma coisa acontece hoje com o povo de Deus. Deixa eu ver, a Maria Carmen escreveu. As figuras de Sanbalate, Tobias e Gesem é o árabe, ele aparece também. São mais uma prova de que nenhuma oposição é capaz de frustrar os planos do Senhor Todo-Poderoso. Exatamente. Nós vamos ver que Neemias, ele foi forte até o final. Fizeram muitas ciladas e armadilhas para ele. Mas ele não caiu em nenhuma cilada, ele não caiu em nenhuma armadilha e ele não perdeu o foco. Muito foi feito para que ele perdesse o foco, que é o que acontece conosco. Nós estamos seguindo o caminho de Deus, focado nas coisas celestiais, só que no mundo está cheio de Sanbalates e Tobias que querem tirar o nosso foco. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que aprender com Neemias como que nós podemos nos manter focados até o final, até a conclusão da obra. Então nós vemos que aqui o inferno começa a se levantar contra ele. Aí ele chega a Jerusalém. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns de meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que estava montado. Outra lição: nós não devemos sair contando para as pessoas sobre algumas coisas que nós temos em mente de fazer na obra. Não é bom sair contando antes da hora, entendeu? Tem que esperar um momento certo, um momento propício. Porque às vezes você sai contando e as pessoas elas podem ou querer te desanimar, falar que não vai dar certo, ou vão ter inveja, ou vão achar que você tá maluco. Então, ele foi muito claro. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Ele estava aguardando para ele. E no momento certo, ele traria as pessoas que iriam colaborar com este intento. E ele sai à noite para examinar os muros. Então, de noite, sair pela porta do vale. Você vê que ele sai à noite examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubada e suas portas que haviam sido destruídas. Ou seja, ele saiu em segredo. Ninguém viu, né? À noite, sem uma iluminação adequada, ninguém viu que ele estava nesta missão de examinar os muros. No verso 16, inclusive, está sendo dito: os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo,
pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Ele já tinha tudo planejado, irmãos. Ele tinha tudo em mente, ele estava em oração, ele recebeu sinais de que Deus estava com ele, a aprovação do rei, ele chegou até Jerusalém, mas ele estava mantendo em segredo, ele não tinha contado para os judeus, para os sacerdotes, para os nobres e nem para os oficiais que iriam realizar a obra. Por quê? Porque ele estava aguardando o momento certo. Se ele conta antes da hora, sem saber exatamente o que deve ser feito, poderiam até mesmo surgir questionamentos que ele não soubesse responder. Não tem pessoas que elas saem contando os planos e aí você faz algumas perguntas para elas não sabem responder? Acho que já aconteceu isso com vocês. A pessoa ela sai, não, eu tô pensando nisso. Ah, tá, mas como que faria isso? Como que... Aí ela não sabe, fica só aquela coisa superficial. Então Neemias ele preferiu se inteirar melhor. Eu vou chegar lá, eu vou passar uns 3 dias lá primeiro, eu vou examinar os muros, eu vou ver o tamanho do estrago, eu vou ver o tamanho da obra que vai ter que ser feita, até para eu poder dar o devido incentivo para as pessoas. Porque já pensou se ele fala, nós vamos reconstruir o muro, e as pessoas começam, mas como que nós vamos reconstruir? Se tá cheio de escombro, assim, tá com entulho, tá com isso, tá com aquilo. O irmão Fabiano confirmou. Sempre tem e elas se frustram. Então Neemias, ele teve esse cuidado, que nós temos que ter também. E aí, como que ele fez? Olha a estratégia dele. Depois que ele examinou, que ele viu exatamente o que precisava ser feito, então ele lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Ele falou de uma forma que dava aquela exortação para o povo para querer participar. Ou seja, nós não podemos continuar nesta situação. Jerusalém está em ruínas. Vamos reconstruir para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Ele está provocando a questão da honra do povo. Nós estamos sendo desonrados. Nós estamos sendo motivos de chacota. Ou seja, ele mexeu com o brio, digamos assim, dos judeus. Com orgulho judeu no bom sentido. Uma ótima estratégia. Ele envolveu todo mundo. Vocês estão vendo a terrível situação em que estamos. Ele envolveu todo mundo. Ele não falou, olha, eu preciso reconstruir o muro, eu tenho ordens do rei, então vocês vão ter que me ajudar. Não, ele não usa eu. Se ele usasse o eu, estragaria tudo. Ele usa nós. Vocês estão vendo a situação em que estamos, em que nós estamos. Vamos reconstruir para que não fiquemos mais nessa situação. Ele está colocando todo mundo no mesmo barco. É uma estratégia fundamental. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Aqui ele fala que ele já tinha recebido o aval do rei. Então primeiro ele envolve todo mundo e somente depois ele fala, olha, Deus foi muito bondoso comigo e o rei foi favorável a mim. Ou seja, como ele era o líder daquela empreitada, ele mostrou para o povo que ele tinha a aprovação de Deus Todo-Poderoso e do rei da Pérsia. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução e se encorajaram para este bom projeto. Agora ele tinha conquistado o apoio popular, porque as pessoas iriam ajudá-lo na reconstrução e isso seria fundamental. Se as pessoas não concordassem, tudo seria em vão, entendeu? Tudo iria por água abaixo. E aí, o que vai acontecer? Logo depois que ele consegue o apoio dos judeus, verso 19. Quando, porém, Sambalate, o honorita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Então fizeram uma acusação que poderia até gerar uma pena de morte aqui. Uma acusação de rebelião contra o rei. Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos.
nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. A resposta dele foi muito boa. Foi, em resumo, fiquem fora disso. Vocês não têm parte em nada ao que se refere a Jerusalém. Vocês são estrangeiros. Nós vemos que começou a zombaria e começaram as ameaças também, por parte de Tobias, Sanbalate e Gesem, o árabe. Primeiro eles zombaram e desprezaram. E isso acontece, irmãos, com aqueles que estão na fé cristã. Vocês que estão seguindo o caminho estreito, os passos do Mestre Jesus, quantas vezes não serão objetos de zombaria, de chacota e de desprezo, menosprezo até mesmo por pessoas da própria família? Geralmente essa é uma das primeiras reações, zombaria e desprezo. Só que eles ficam incomodados. O que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Ou seja, a nossa fé cristã, ela incomoda as pessoas do mundo. Elas não conseguem ficar indiferentes. É algo muito notável. E a resposta, nós, os seus servos, começamos a reconstrução, servos de Deus, né? O Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, com relação a vocês que são do mundo, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Ele deu a resposta na mesma linha de Esdras. Esdras 4, versos 1 a 3, nós vemos o paralelo desta passagem. Olha que interessante. Na época de Esdras, reconstrução do templo. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nesta obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais líderes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. A resposta foi na mesma linha. Não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então já deu um corte aí neles. Já deu aqui, não fiquem de fora disso. Porque, principalmente o pessoal de Samaria, eles aprenderam a adorar a Deus, porque os sacerdotes ensinaram, mas eles continuavam cultuando deuses estrangeiros. E eles não eram judeus, né? Eles foram trazidos de outras nações. Então vamos dar sequência. Esses ataques, eles vão se intensificando, tá? Os ataques de Sanbalate, Tobias, Gesem, eles vão se intensificando. Tudo para tirar o foco, tudo para tirar os verdadeiros adoradores do caminho. Essa é uma lição, ela é muito atual para nós, entendeu? Porque se vocês perceberem, quantas coisas ao redor de nós, elas se apresentam para tirar o nosso foco. Quantas coisas ao redor de vocês tentam lhes atrapalhar na jornada cristã. A causa de Deus, ela sofre oposição por parte do mundo. Isso não tem jeito. Sempre vai ser assim, irmãos. A causa de Deus, a obra de Deus, ela sofre forte oposição por parte do mundo, por parte das pessoas do mundo, inclusive nossos familiares, nossos amigos, chefes, as pessoas de dentro das nossas casas, elas são muito usadas pelo inimigo para se opor a nós. Só que o que a gente aprende com Neemias? Nós aprendemos que as portas do inferno não prevalecerão. Os servos de Deus devem esperar oposição, mas também vitória. Os servos de Deus, eles devem esperar sim o sofrimento, mas também a vitória, mas também o sucesso. Claro, se eles continuarem buscando o reino de Deus e a sua justiça, sem desanimar, sem se desviar para a esquerda ou para a direita.
tem que continuar marchando, crendo que o mar vai se abrir. Nós vamos ver que mesmo dentre os judeus, nem todos se sujeitaram ao serviço. Neemias 3, verso 5, o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Os nobres de Tecoa se recusaram a se juntar ao serviço. Jerusalém estava dividida em várias províncias nesta época. E é interessante que no hebraico está escrito da seguinte forma: não sujeitaram o pescoço ao serviço, ou seja, não aceitaram o jugo. Algumas pessoas, alguns judeus, eles não aceitaram o jugo, eles não tiveram parte na reconstrução do muro. Mesmo sendo algo totalmente favorável para eles, eles não quiseram participar da obra de Deus. Ficaram de fora da obra e, consequentemente, de fora do reino. Quem não está na obra não tem parte com o reino. Ou seja, você não tem como receber só o prêmio, só a parte boa, sem ter participação nenhuma. Agora, dando sequência, o capítulo 3 fala sobre as pessoas trabalhando fortemente, principalmente aquelas que moravam, que a casa era perto do muro, que estava em ruínas. Isso incentivou as pessoas a trabalharem na reconstrução para que pudessem, por consequência lógica, trazerem proteção para suas casas. Agora vamos para o capítulo 4. O capítulo 4 fala que por causa da forte oposição à construção do muro, Neemias ora a Deus, arma os construtores e coloca também vigias. Nós temos o aprendizado aqui de orar e vigiar. E a gente vê que ele continua sendo um homem de muita oração. E mais uma vez, essas pessoas elas entram em cena para tirar o foco. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Nós vemos vários ataques verbais aqui. Sanbalate ele estava ridicularizando os judeus. O que eles estão fazendo? Será que eles vão terminar essa obra? Como que eles vão conseguir as pedras daqueles montes de entulho? Ou seja, os ataques verbais, eles eram insuficientes para deter os judeus. Por isso seus inimigos, eles vão começar, a gente vai perceber no decorrer do capítulo, que na medida que os ataques verbais eles falham, eles vão planejar ataques militares. A oposição, irmãos, ela vai se intensificando. A oposição ela vai ficando mais difícil. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ou seja, estavam, ao mesmo tempo que eles estavam desvalorizando, eles estavam furiosos, que é o que aparece aqui no verso 1. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Embora eles estivessem ridicularizando, eles estavam por dentro, eles estavam com muita inveja, ciúme, com sentimentos muito ruins contra os judeus. E ele tenta abalá-los psicologicamente, emocionalmente, fala que o muro, qualidade da construção ficaria tão ruim, mas tão ruim, a ponto de uma simples raposa subir no muro e o muro cair. Registros históricos nos revelam que este muro tinha em torno de 2,5 metros de espessura. Então era um muro extremamente sólido. 2,5 metros de espessura. Um muro realmente intransponível. Ao contrário, bem diferente do que os adversários aqui estavam falando. E Neemias ele entra em oração. Então primeiro ele entra em oração. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores.
ele entrou em oração, buscando a Deus contra os zombadores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Eles conseguiram chegar assim até a metade da altura do muro, e a extensão já estava cercando toda Jerusalém. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as suas brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Esse ataque de fúria é o ataque de fúria que nós cristãos sofremos das pessoas do mundo. Quando nós estamos na obra de Deus, fazendo as coisas, quando nós estamos no caminho do eterno, seguindo os passos do Messias, o inferno ele vai se levantar para nos derrubar. Isso vai irritar profundamente aqueles que são controlados pelo príncipe desta era. A irmã Maria Carmen colocou: a inveja mata. Algumas vezes literalmente. É complicado, porque ao mesmo tempo, exatamente o que está acontecendo ali, ao mesmo tempo que as pessoas menosprezam os crentes, elas ficam furiosas, elas ficam com raiva. Ao mesmo tempo que elas zombam, elas querem fazer alguma coisa contra. Elas não aceitam aquilo. O que tem as trevas com a luz. O crente, ele tá cercado aí por pessoas raivosas, invejosas, que não querem ver a obra, o trabalho para as coisas de Deus prosperar. Então eles ficaram furiosos e todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Então a gente já está vendo os ataques verbais partindo para ataques realmente físicos. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos os guardas de dia e de noite para protegermos deles. Mais uma lição aqui: ele não apenas orou a Deus, como ele também fez a parte dele. Colocou guardas de dia e de noite em Jerusalém para proteção. Buscou o Eterno e fez o que estava ao seu alcance. É como nós devemos agir. Porque não adianta você apenas orar. Vou orar para não ser assaltado e você vai andar no meio da Cracolândia. Não, você também tem que tomar suas precauções. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Olha quantas dificuldades. Os trabalhadores fiéis estavam ficando exauridos. Eles já não tinham mais forças, tinha muito entulho atrapalhando a construção. Começou a bater o desânimo. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E ao mesmo tempo, os inimigos diziam que iriam se infiltrar no meio deles e matá-los. Ou seja, eles estavam em oração, estavam com foco na obra, mas grandes dificuldades começaram a se apresentar. Aquilo que eu falei, os problemas, as tribulações, elas vão vir de qualquer jeito. Mas se você permanecer, a vitória com certeza é tua. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Olha, 10 vezes. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Eles estavam fazendo essas ameaças de que eles seriam atacados de todos os lados, que não teria como escapar. E aí o que Neemias fez? Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias armadas de espadas, lanças e arcos. Ou seja, esse estatuto do desarmamento é coisa totalmente da esquerda. Porque Neemias, um servo de Deus, ele fez o que deveria fazer. Ele armou as famílias com espadas, lanças e arcos. Ora, todos têm o direito de se proteger, certo? A Bíblia, ela é clara nesse sentido, que o justo ele tem o direito de se proteger contra as ameaças do maligno. Então, sempre que vocês virem um discurso, entregue as suas armas, um discurso desarmamentista,
você vai ficar desconfiado, porque o Estado não vai entregar suas armas. Vamos lá. Eles se armaram, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Então Neemias falou: olha, vocês têm o direito de lutar pela família de vocês, por seus filhos, suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Vocês têm o direito de se defender, legítima defesa. 15. Por isso que nesses países socialistas, primeiro o povo entregou as armas e depois o Estado os dominou. Então primeiro eles falam: entreguem as suas armas. Depois que todos entregam as armas, o Estado vem lá e escraviza. É uma estratégia do diabo. Então quem tem conhecimento da Bíblia nunca vai cair num falso discurso, entendeu? Importante nós termos o conhecimento da Bíblia para que nós não sejamos enganados pelos discursos que aparentam ter um rótulo bom, mas que na verdade são demoníacos. Verso 15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nos voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Então eles ficaram sabendo, os inimigos ficaram sabendo que eles conheciam os planos deles, ficaram sabendo que eles estavam preparados, que eles estavam armados, que tinham guardas fazendo vigília de dia e de noite. Orar e vigiar, orai e vigiai. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Olha a bênção que é um povo bem armado. A bênção que é um povo que tem condições de se defender. O Estado não tem como espizinhar. Eles têm que respeitar os direitos. Eles estavam, de certa forma, respeitando os direitos dos judeus porque eles estavam bem armados, entendeu? E claro, sob a proteção de Deus, porque sem a proteção de Deus, Salmo 127, vamos citar aqui: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Deus em primeiro lugar, irmãos. Deus em primeiríssimo lugar. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Porque se Deus estiver contra nós, contra o nosso projeto, nós vamos cair. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Eu creio que vocês conhecem pessoas que acordam cedo, trabalham arduamente, dormem tarde, estão sempre devendo. Pessoas que aparentemente elas realmente se esforçam. Acorda 4, 5 da manhã, trabalha até a noite, não tem tempo pra nada, trabalha de sábado, trabalha de domingo. E aí passa ano, entra ano, essa pessoa ela tá sempre sem dinheiro. Ela tá sempre pedindo um empréstimo, enrolada, com nome sujo. Parece que não vai, que nada que ela faz dá certo. E isso tem uma explicação. Salmo 127. Se Deus não está contigo, o esforço vai ser inútil. Voltando para o capítulo 4 de Neemias. Metade dos homens ficavam de guarda e metade trabalhavam na construção. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Vou até colocar no chat aqui, para a gente entender para onde está indo o nosso mundo de hoje. Coloquei no chat: aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E agora querem falar que isso não é legítimo, entendeu? Querem falar que quem tem direito à arma é só os bandidos. Complicado. E cada um dos construtores traziam na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Tinha um homem pronto para tocar a trombeta caso começasse um embate, uma batalha. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde
ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Que maravilha! Neemias, o tempo todo, ele estava colocando toda a confiança em Deus. A paz de Neemias, irmãos, vinha de Deus, porque ele não tinha paz no mundo. Aquele mundo, aquela circunstância, era uma circunstância que você não podia nem dormir à noite direito. Não existia paz. Mas Neemias, ele tinha a paz de Deus, a paz que Cristo nos deixou. Por pior que estivessem as coisas, ele estava crendo, ele estava prosseguindo no trabalho, que é o que nós devemos fazer. Exatamente o que nós devemos fazer, entendeu? Manter em nosso coração a paz do Eterno. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Eu nem preciso falar mais nada, né? Eles prosseguiram o trabalho com metade dos homens empunhando espadas. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Ou seja, não era uma situação fácil. Servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Não é porque Deus está no negócio que vai ser uma coisa fácil, tranquila. A nossa parte nós sempre vamos ter que fazer. 23. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Olha aí. 24 horas em estado de vigília. Esse é o verdadeiro envolvimento, irmãos, na obra de Deus. É isso que significa estar totalmente envolvido nas coisas de Deus. Ensinamento de alta relevância. O que nós podemos aprender aqui mais desse capítulo? Nós podemos aprender que naquela época eles não chegaram a se escandalizar nem com as afrontas, nem com os ataques verbais e nem mesmo com a ameaça de ataques militares. Só que hoje as pessoas elas se escandalizam e elas desistem do caminho de Deus simplesmente por ataques verbais. Simplesmente por ataques verbais da família, dos amigos, dos parentes. As pessoas elas já abandonam o caminho estreito. Porque o marido, a mulher, a mãe, o pai, o irmão, o chefe zombou, criticou, a pessoa ela se sente atribulada e se escandaliza facilmente com meras críticas verbais. Imagina com ameaças de morte que eles tinham. Eles nem com ameaças de morte pararam. Nós temos que tomar isso para nós. A gente não pode parar, a gente não pode sair do caminho, nós não podemos nos escandalizar. A resposta de Neemias não foi impedida por boatos. Os planos humanos dos inimigos, eles não podem resistir aos planos de Deus. Os adversários dos judeus olhavam para aquela obra em andamento e zombavam dizendo que ela era frágil, que não poderia prevalecer. Eles falam isso da obra em qual nós estamos inseridos. Muitas vezes tiram sarro da igreja de Deus. Vocês não têm templos de pedra. Vocês são um bando de desigrejados. Vocês são isso. Vocês são aquilo, vocês não têm dinheiro em caixa, vocês não têm investimentos. Ou seja, é o que estava acontecendo com eles. Os adversários deles olhavam para a obra em andamento, da mesma forma como olham para a nossa obra em andamento, e zombam dizendo que é frágil, que não vai prevalecer, que não vai subsistir. Isso também zombam com a guarda do sábado, com o uso do véu. Fala, nossa, que coisa ultrapassada. Sim, Tubarão, vocês são terraplanistas. A igreja de vocês não vai sobreviver, vocês não têm dízimo. Já falaram isso. Como que vocês vão fazer a obra sem dízimo? É impossível. Nós não estamos fazendo? Nós não fizemos várias missões de batismo? São Miguel Arcanjo, São Paulo, Santa Isabel, Belo Horizonte, Portugal, inclusive fora do Brasil, Rio de Janeiro. Como que está sendo feito? Está sendo feito sem dízimo. Deus toca nos corações
E algumas pessoas sentem vontade de fazer oferta voluntária e a obra está sendo feita e acabou. Ah, eles são terraplanistas, eles são negacionistas, medievais, porque nós somos da igreja primitiva, que não se corrompeu com o paganismo romano. Nós não seguimos o helenismo grego, Sócrates, Platão, Concílio de Nicéia, Constantino. Não tem TV, exatamente. O Mateus Jean, vocês não vão conseguir emprego nos dias de hoje, porque ninguém cede o sábado. Bem lembrado, irmão Flávio, Missão Nordeste, tudo sem dízimo. Esse ataque de Neemias é o ataque que nós sofremos. E a ridicularização, ao mesmo tempo, irmãos, que nós somos ridicularizados, eles ficam furiosos contra nós. E isso não é mera coincidência. Nós sofremos a mesma coisa que Neemias. Zombaria, ridicularização, mas no fundo eles estão furiosos, tentando destruir a obra pura, sem interesse financeiro, sem busca da glória dos homens. Nós buscamos servir a Deus da mesma forma como Neemias. Ele era temente a Deus, nós somos tementes a Deus. Nós queremos fazer o que é reto aos olhos do Criador, em que pese as nossas imperfeições. Nós não dependemos desse sistema corrompido e decaído. Neemias não dependeu do favor lá dos governantes de Judá, não. Se dependesse dos líderes lá da época de Judá, a obra não ficaria pronta. Então nós temos que ter isso em mente. Normalmente quando o mundo olha para a igreja, ele vê imperfeições. Mas o mundo não entende que é uma obra em andamento. Um dia a igreja será uma noiva pura e sem mácula para o seu noivo celestial, que é Cristo Jesus. Sim, o irmão Flávio colocou contribuição com as orações. As orações são fundamentais. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Pedimos que continue em oração. Continue em oração pelos presbíteros, pelos líderes, pelos pregadores da palavra, por todos os irmãos, por todos os santos, como está em Efésios 6. Efésios 6 pede, para que nós oremos por todos os irmãos. Deixa eu colocar aqui essa passagem, só um instante. Efésios capítulo 6, quando ele fala da armadura de Deus. Aqui, olha. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Então é importante nós perseverarmos na oração por todos da igreja. Seguindo aqui, nós aprendemos, irmãos, que Neemias, ele orou e trabalhou. Ele orou e vigiou. A oração não deve ser um substituto para o exercício de nossa responsabilidade. Ou seja, aquilo que é de nossa responsabilidade, nós devemos fazer. A oração ela não vai substituir a nossa parte, mas ela vai nos capacitar para que possamos fazer a nossa parte de acordo com a vontade de Deus. A oração ela nos vai capacitar para que tomemos as decisões guiados pelo Espírito Santo e para que os caminhos sejam abertos. Mas ela não é um substituto para as coisas de nossa responsabilidade. É verdade que os construtores, eles trabalhariam em vão se não houvesse a bênção de Deus, como nós vimos em Salmo 127. Contudo, ter a bênção de Deus não significa que não temos de construir. Ou seja, nós temos que fazer a obra, Não adianta nós orarmos para que os irmãos de determinada localidade sejam batizados, se não tem quem vá até o lugar, quem realmente faça a obra, se não tem quem colabore com a obra. A igreja é um só corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e todos os membros, eles participam, cada um na sua atuação, cada um na sua forma de atuação. São várias formas de atuação, como nós vemos em 1 Coríntios 12, vou colocar aqui. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então nós temos que estar atuando de acordo com a vontade do Espírito de Deus.
Certo, irmãos? Maria Carmen, Neemias estava cercado por inimigos, mas toda oposição caiu por terra diante da ação soberana de Deus. Exatamente. E diante da persistência deles não perderem a fé, eles não desanimarem. Eles acreditaram até o final que eles poderiam reconstruir aquele muro gigantesco. Eles tinham uma grande obra para fazer e acreditaram que ela seria concluída. O tempo dedicado à oração, ele não serve de desculpa para não trabalharmos. E o tempo dedicado ao trabalho não serve de desculpa para não orarmos. Nós temos que atuar das duas formas. E para concluir o estudo, vamos para o capítulo 6. O capítulo 6 de Neemias... Neemias 4, vamos para o 6. Aqui, os adversários de Neemias tramam contra ele, mas os muros são concluídos apesar de toda a oposição. Eles tentaram tramar as últimas ciladas, eles não desistiram tão fácil, mas apesar de tudo eles não prevaleceram. Quando Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Poderiam estar tramando até mesmo contra a vida dele. Por que os inimigos queriam se encontrar com ele? Num dos povoados da planície de Ono, num lugar mais distante. Não tem sentido. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Essa frase nós temos que gravar na nossa mente, ó. Pra gente nunca perder o foco, vamos sempre lembrar dessa fala aqui de Neemias. Sempre quando alguma coisa quiser nos tirar do caminho, a gente vai falar o seguinte: estou executando um grande projeto e não posso descer e não posso parar. Eu acho maravilhosa essa fala dele. Maravilhosa. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Nossa, que resposta. Por que eu vou parar a obra de Deus para ir encontrar-me com vocês? A obra de Deus é prioridade absoluta. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Em todas elas, dei-lhes a mesma resposta. Então veja, é o tema da live, hein? Enfrentando Sanbalate e Tobias em nossas vidas. O que fazer para que possamos vencer? Porque eles estão em nossas vidas. Eles estão em nossas vidas. E muitas vezes dentro das nossas casas. Mas nós temos que vencê-los. Então, na 5ª vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito, para intimidar, estava escrito o seguinte: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade. Ou seja, como se fosse uma testemunha ratificando aqui o boato. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que vocês e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso vamos conversar. Soltaram várias acusações falsas, que eles estariam tramando uma revolta, uma rebelião, e que Neemias estava com o plano de se tornar rei de Judá, ou seja, acusações graves, que seria considerado até mesmo traição. Esses relatos mentirosos poderiam fazer o povo temer e abandonar a obra, mas como nós dissemos, a paz de Neemias repousava em Deus, e não nas notícias e não no entorno. E nós vamos ver que ele novamente orou para que Deus lhe desse coragem e capacidade para concluir esse projeto. E ele manda a resposta. Eu lhe mandei essa resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. Agora fortalece as minhas mãos.
Aqui foi uma oração curta, mas eficaz. Isso acontece em nossas vidas. Muitas coisas surgem para tentar nos intimidar, para tentar nos enfraquecer, para que nós desanimemos. Então as coisas surgem, os Sanbalates e Tobias surgem para tirar o nosso foco. Mandaram carta 5 vezes para ele, ou seja, parece o WhatsApp, né? A pessoa quer ler a Bíblia e começa a chegar um monte de mensagem de WhatsApp. Por isso que quando eu vou ler a Bíblia, eu coloco o celular no modo avião, para Sanbalate e Tobias não ficarem me mandando mensagens. Certo, irmãos? Eu recomendo que vocês façam a mesma coisa. Agora eu vou ler a Bíblia. Pega o celular e coloca no modo avião, desliga tudo que puder tirar seu foco e continua com seu foco, porque senão Sanbalate e Tobias eles vão prevalecer. Nós não podemos deixar com que isso aconteça. Neemias, ele não ficou enfraquecido. Ele disse: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção da sua cabeça. Se dirigiu a Deus e orou pedindo para que Deus pudesse fortalecê-lo para ele concluir tão grande obra. O mundo ele sempre vai tentar desviar o nosso foco para que a gente deixe as coisas de Deus de lado. A Bíblia diz que nós devemos buscar ao reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mas o objetivo do mundo é que nós não consigamos fazer isso. O objetivo do mundo é que fique, não é nem em segundo plano, né? Que fique em último lugar. E aí, a última cilada que tentaram armar contra ele, também muitas pessoas se passaram por amigos, mas na verdade eram inimigos, traidores, infiltrados. Isso pode acontecer com a gente no nosso meio. Isso que eu vou ler agora, que vai acontecer com Neemias, é uma traição. E nós que somos cristãos, nós podemos ser traídos por pessoas que estão em nosso meio e que se passam por cristãos. É triste, mas é verdade. Pessoas que estão no nosso meio, na nossa igreja, em nossos grupos, pode ser que elas em determinado momento nos traiam. Nós temos que estar alertas. Infelizmente existe a inveja até mesmo no meio dos crentes. É triste falar isso, mas existe, irmãos. E nós vamos ver que aconteceu isso com ele. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: olha a traição, hein? Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalate o tinham contratado. Olha que traição! A pessoa falando para ele se esconder no templo porque queriam matá-lo, mas na verdade era mais um plano. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Neemias, ele não poderia se esconder no templo porque era contra a lei de Deus, a lei de Moisés. Ele era um eunuco. O eunuco ele não tinha acesso a partes do templo. Por isso que ele fala, eles queriam que eu cometesse um pecado agindo assim. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Era uma baita de uma armadilha. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Incrível! O muro ficou pronto em apenas 52 dias, porque ele não caiu em nenhuma armadilha, ele não perdeu o foco em nenhum momento, ele não perdeu a fé em Deus em nenhum momento, ele não deixou com que a paz dele fosse levada embora, apesar de todas as ameaças e intimidações. Verso 16. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Olha que incrível essa passagem.
As nações vizinhas reconheceram a mão do Senhor, ajudando os judeus a terminarem o muro. Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, ficaram com o orgulho abatido, porque elas reconheceram que aquela obra tinha sido feita com o auxílio de Deus. E ninguém pode contra o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há. Por isso que eu digo, irmãos, permaneçam no caminho de Deus, faça chuva, faça sol. Não importa se vierem Sanbalates, Tobias, Gesem, quem quer que seja, permaneçam. E no final, os inimigos ficarão atemorizados, tremerão de medo e todo o orgulho deles será abatido. 17. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que eles enviavam as suas respostas. Ou seja, muitos nobres de Judá estavam aliados a Tobias e Sanbalete. Ele estava sendo traído o tempo todo, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por seu juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Arã, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. E Mesulão estava ajudando na construção do muro. Ou seja, alguém de dentro da igreja aliado ao inimigo. Infelizmente acontece isso conosco. Pessoas saem do meio de nós e de repente se aliam com ventos de doutrina, falsas doutrinas. Quantos que não abandonaram a igreja de Deus e foram para fazer parte de seitas que não detêm toda a verdade, que misturam verdades com mentiras. 19. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. Olha a traição. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Mesmo com toda essa intimidação, com pessoas de dentro traindo, com pessoas de fora ameaçando, com zombadores, escarnecedores, com pessoas desprezando, invejosos. Mesmo assim, ele se apegou a Deus, ele teve fé e ele levou a obra até o fim e foi vitorioso com a graça do Senhor. Justamente, irmão Flávio, operando o nosso Deus, quem impedirá? Tem a passagem de Jó 42 também. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, nenhum dos planos do Senhor em nossa vida poderão ser frustrados. Temos que nos apegar a Deus, confiar até o fim e não nos escandalizarmos quando estivermos enfrentando os Sanbalates e Tobias em nossas vidas. Por hoje é só, meus irmãos. Agradeço a presença e a participação de todos. Agradeço a Deus que eu consegui fazer a live até o fim. A minha voz não sumiu, graças a Deus. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Fiquem todos na paz e na proteção do eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, nosso Mestre, Rei e Salvador. Amém.